Olá, paz e alegria! Hoje é dia 5 de junho e nós vamos conhecer um pouquinho da vida de São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha. São Bonifácio, ou Winfried, como é conhecido, foi o grande evangelizador daquela região que nós conhecemos como Alemanha. Ele nasceu na Inglaterra no ano 680 e sua família é muito cristã, né? Então ele aprendeu desde cedo a amar Jesus, a amar os pobres, a ir ao encontro do outro. E quando passavam, por sua casa alguns monges, ele tinha apenas 5 anos de idade e ele pediu aos pais que queria ir morar com os monges. Olha só, aos 5 anos. Seus pais, de princípio, colocaram um pouquinho de resistência, mas quando ele tinha 7 anos, permitiram que ele fosse. E ali ele vai ficar 7 anos com os monges, tendo uma sólida formação cristã. Aos 14 anos, ele vai se mudar para um outro mosteiro e entra na ordem dos beneditinos, já com uma grande formação intelectual e religiosa. E ele vai vendo, que Deus o chamava para uma grande obra. E ele estava pronto, com seus estudos científicos, com os estudos do sagrado, da palavra de Deus, olhando para frente, buscando a santidade. E vamos ver, naqueles dias, um trabalho de evangelização sempre muito difícil, o martírio que acontecia em muitos lugares. Então era muito comum a saída dos missionários que saíam da Inglaterra para as diversas partes da Europa, pregando a Jesus Cristo. E um missionário famoso, que percorreu toda a Holanda, os mosteiros da Irlanda e da Inglaterra, chamando todos para irem evangelizar. E ele escuta esse missionário e parte no ano 716 com a autorização, do abade do seu mosteiro. E ali, ele com mais 2 companheiros do mosteiro partem para aquela região que a gente conhece como Alemanha, que na época se chamava, ou tinha outro nome. O Papa vai receber, com grande bondade, com muito carinho, esse missionário que pede a credencial para ir para aquele lugar e descobre nele uma alma cheia de ardor. É um ardor missionário. E ali ele vai partindo mesmo com a autorização do Papa. Como eu disse, hoje nós conhecemos como Alemanha, mas na época tinha o nome de Frísia. E em 719 ele foi nomeado delegado apostólico e depois legado papal. Um acontecimento chave, na vida de São Bonifácio aconteceu no ano de 723. O povo daquela região tinha um carvalho, que eles consideravam sagrado, dedicado ao deus Thor. E aí, no momento que ele vê aquilo ali, claro que a gente olhando, a gente sempre tem que olhar, o passado com os olhos do passado, não com os olhos de hoje, que a gente fala, destruiu. Mas ele, diante daquele carvalho que era adorado como Deus, ele professa a fé em Jesus, fala de Jesus e, para mostrar a força e o poder de Jesus, ele derruba aquele carvalho. E todos ficam esperando, que ele fosse fulminado por um raio pelo deus Thor. E como isso não acontece, eles entendem que aquele carvalho era apenas um carvalho, não era um deus. E aí eles se abrem para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra, para conhecer Jesus. Esse acontecimento é considerado o início formal da evangelização na região da Germânia. Esse carvalho sagrado que ficava situado numa região próxima, onde hoje é a cidade de Fritzlar. Então, a partir desse gesto simbólico, o evangelho começa a tomar pé
é calcado, é firmado na região que hoje conhecemos como Alemanha. No lugar do carvalho, ele construiu uma pequena capela a partir da madeira do próprio carvalho, e onde hoje se encontra uma grande catedral, onde ele se estabeleceu como bispo também, né, naquela época. Esse apostolado que começa, né, com fogo, com organização maravilhosa, como deve ser o método de evangelização, uma das mais belas, sem dúvida, que conta na história da igreja, em seus 20 séculos de história. Procura cidade por cidade, e cada cidade ele organiza, estabelece, funda as igrejas, mosteiros, vai de forma bem organizada. E ali fala de Jesus aos ricos, aos pobres, aos reis, aos camponeses. Seu zelo é ilimitado. Conselhos organizados, bispado fundado, ele faz uma grande evangelização na Alemanha. Em 754, ele parte, né, para a região que hoje é a Holanda, e ali, no dia de 5 de junho, quando estava sendo comemorado o dia de Pentecostes, ele foi ao encontro de um grupo de catecúmenos, né, que iam receber o crisma. Mas quando ele começa a missa, foi invadida a igreja por um bando de pagãos e todos foram trucidados. O bispo Bonifácio morre assim, martirizado. Então a gente vê esse grande evangelizador, né, que deu a vida mesmo, literalmente, pelo evangelho. A gente tem uma curiosidade também sobre São Bonifácio, né? Segundo algumas tradições, é a partir desse carvalho, né, que foi derrubado, que se surge a tradição da árvore de Natal, que Jesus, né, substitui, né, nascimento de Jesus, Jesus que substitui o Deus Thor. Então, a árvore que é enfeitada, né, com bolas, com bastante coisas para mostrar a alegria da vida, a alegria do Jesus que nasce. Então, tem, né, segundo uma tradição, uma grande ligação de São Bonifácio com a árvore de Natal. Então, mais uma história, né, que a gente conhece dos nossos santos, de todos aqueles que dão a vida para que o evangelho chegue em todos os lugares do mundo. Ide e pregai o evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse grande evangelizador da Alemanha esteja hoje intercedendo por todos nós, para que também estejamos pregando e anunciando o evangelho em todos os momentos da nossa vida, derrubando os carvalhos, as idolatrias em nossas vidas e botando firme a presença de Jesus em cada um de nós. São Bonifácio, rogai por nós.